noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, orando uns pelos outros, ouvindo a Tua voz, ouvindo o Teu direcionamento. Queremos receber de fato aquilo que estamos pedindo para o Senhor, para a vida do nosso irmão e da nossa irmã. Ouve a oração do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria que todos se colocassem de pé. Queria ler só 2 versículos que estão lá em Jó, no capítulo 42, versos 10 e 11. Amém? Jó, capítulo 42, versículos 10 e 11. Jó 42, 10 e 11. Amém? Ih, não teve amém. Amém? Ok, diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que o haviam conhecido antes, comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Amém? Então, esse é um texto que fala de um fato. A história de Jó é bem conhecida. Hoje, durante a palavra, nós vamos falar um pouquinho de Jó. Mas nesse primeiro momento, que a gente siga o exemplo de Jó. Amém? Que a gente ore uns pelos outros. Porque a sorte de Jó, ou o seu cativeiro, foi tirado quando ele orava pelos seus amigos, e a casa dele se encheu de irmãos. Amém? Então que a gente faça esse exercício. E como hoje estamos falando do outono, talvez alguém que esteja no outono esteja precisando da sua oração, ou até mesmo você que está no outono, como Jó passou, estava aqui saindo de um outono brabo. Talvez quando você começar a orar por aquela pessoa que você talvez ainda não tenha conseguido perdoar, que você talvez ainda esteja tendo alguma dificuldade, talvez aí Deus mude a estação, quando você orar, mesmo que essa pessoa não esteja aqui. Amém? Então eu queria começar esse culto com a prática da oração. Temos 2 pedidos de oração. Um é pelo seu Alencar, né? Chegou até mim para continuar orando por ele, né? Está internado lá. Seu Alencar é o pai do nosso irmão Moisés. Passou por um procedimento essa semana, um pouco delicado, e está se recuperando da cirurgia, mas precisou ser entubado, então sempre inspira alguns cuidados. Vamos orar pelo seu Alencar. E o pedido da Milene também, a vizinho, né? É um filho de uma amiga dela, que foi diagnosticado com meningite viral. Essa é uma doença que a gente sabe que é bem complicada, né? Então a gente está dependendo de um milagre. O Davi tem 10 anos, né? Vamos levantar um clamor agora por essas 2 pessoas, pelo seu Alencar, pelo Davizinho, pela família do Davizinho, que deve estar com certeza bastante aflita. Levante suas mãos para cá, mãos sem ira nem contenda, ore com fé. Senhor, eis-nos aqui diante de Ti, iniciando um momento de culto, lembrando daqueles que estão perto de nós e daqueles que estão longe. Oramos pela vida do seu Alencar, naquele hospital, que o Senhor entre com provisão ali de consolo para ele, para que ele se acalme, para que ele fique tranquilo, que o Senhor toque na vida, na saúde, no coração e na mente do seu Alencar. Envia os teus anjos ali para aquele lugar. Te pedimos também, Deus, imploramos, levantamos a nossa voz pela vida do Davi, esse menino que está diagnosticado com meningite viral, que o Senhor faça um grande milagre ali, contendo todo o processo inflamatório, tudo que esse vírus traz, nós repreendemos agora, Pai, no nome de Jesus, pela autoridade que é no Teu nome, clamando um milagre pela vida desse menino. Apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa oração por essas 2 pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos agora então louvar o Senhor, chamar a equipe do louvor, e você aproveita para cumprimentar alguém, né? Dá uma boa noite. Sei que você já orou por essa pessoa, agora dá um abraço bem apertado.
Som. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos adorar, louvar o nosso Deus com alegria, com festa no nosso coração. Amém? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós nesse lugar. Amém? Poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, nós somos livres. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E Ele é digno de todo louvor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, 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 maravilhosa graça. Aleluia. Recebe, Jesus, o nosso louvor, a nossa festa a Ti. Tu és merecedor, Pai, daquilo que nós temos de melhor, de toda a nossa alegria,
de toda a nossa gratidão. Aleluia. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. E em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só as vozes, bem alto. Tão profundo. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida. Vamos dizer mais uma vez. Só as vozes, tão profundo. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Ele é aquele que nos dá vida e vida em abundância. Amém? Tão bom. Irmãos, é tão bom quando a gente se reúne assim em adoração e louvor ao nome do nosso Deus. É como uma festa. Eu fico pensando como seria no céu, como será no céu. E eu creio que será assim. Muita festa, muito louvor, adoração na presença dEle. Então mesmo que você não veja com os teus olhos, nós cremos pela palavra que Ele está aqui no nosso meio nessa noite, amém? Então dê a Ele todo o teu louvor, toda a adoração. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Ele veio até nós. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor do que Ele. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Vamos dizer mais uma vez, não há nada. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há
minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Ele é nosso amigo, aleluia. O Deus das montanhas, Ele está conosco nos vales também. É o Deus dos vales, aleluia. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor do que Ele, aleluia. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada. Meu Deus, diga mais uma vez, não há nada. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Aleluia. Amém. Às vezes, quando nós passamos por provações, nosso coração nos entristece, mas é nas provações que a gente se lembra de que não há nada melhor do que o nosso Deus. Às vezes no verão, na primavera, acho que mais no verão, a gente se distrai com muitas coisas, muitas alegrias, e a gente se esquece do nosso Deus, de que não há nada que seja melhor, que se compare a Ele. Amém? Então Ele nos traz para viver o outono, viver o inverno, e a gente se lembra disso. Então não perca isso da sua mente, nunca. Seja no momento de alegria, no momento de dor, que você sempre se lembre disso. Não há nada que se compare a Ele. Amém? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho
confessara, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Todas as coisas passarão, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Sim, eu sei que todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. aleluia. Nós louvamos o teu nome, o teu santo nome. Teu nome é eterno, teu nome é grande, muito, muito além, ó Deus, dos nossos pensamentos humanos. O Senhor é grande, o Senhor reina sobre nós, reina sobre as nossas vontades, sobre os nossos sonhos, sobre a nossa vida. Aleluia. Obrigada por tudo, Senhor. Recebe a nossa adoração, a adoração do nosso coração para Ti. Fala conosco, nos transforma por inteiro, não só nas nossas palavras, nas nossas ações, mas no mais profundo do nosso interior. Oh Jesus, nós cremos e confiamos na Tua graça, na Tua boa vontade para nós nessa noite. A Ti, somente a Ti, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora é um momento tão esperado, não é isso? Da classinha das crianças, não é verdade? Atenção, só que vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo de pé, mais um pouquinho, as crianças venham todas aqui na frente, até 11 anos, vai ter classinha até 11 anos, venham aqui para a gente orar, venham crianças, rapidinho, todas as crianças venham aqui, crianças, tudo bem? Todas as crianças comportadas, não é isso? De 0 a 11 anos, venham aqui para a gente orar por eles. Olha aí, que timaço, ó. Isso, não arranca um filho desse não, meu filho, que vai dar ruim. Olha aí, criançada bonita, hein? Que coisa abençoada. Vamos orar por eles? Está vindo ali umas criancinhas. Isso, levanta as mãos para cá. Desafio, eles também vão aprender sobre o mesmo tema que nós estamos aprendendo, amém? Não é isso, tia Sabrina? Então hoje é outono, levante suas mãos para cá. Só vamos orar por eles hoje, amém? Que é o primeiro dia, não é isso? Orar pelos professores também, né? Para Deus, né? Vamos lá. Senhor, muito obrigado pela vida das nossas crianças. Eles são presentes, são bênçãos e temos sido muito abençoados. Agora toma cada professor, cada professora, cada atividade que foi planejada ali para eles, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo e ensinados para serem homens e mulheres de Deus. Muito obrigado pela vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém.
Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre outono. Queria chamar aqui a irmã Renata, que ela vai ler um texto aqui para a nossa introdução. O tema foi selecionada. Queria que você prestasse muita atenção, é um trechinho do livro, essa etapa que ela vai ler. Boa noite, irmãos, a paz. O título é O Início do Outono. O outono começa quando a primeira folha seca da árvore se desprende do galho e cai lentamente no chão, dando início à estação de perdas, lutas e provações. O outono é imparcial, pois ele atinge todas as pessoas, mesmo que elas não tenham feito nada no passado para merecer tal dificuldade. A palavra em inglês para outono é fall, que significa queda. A queda da primeira folha da árvore pode vir através de uma briga no casamento ou de uma mensagem do seu celular. A queda pode vir através de um e-mail relatando que você perdeu todos os seus investimentos que estavam aplicados na bolsa de valores. Ou pode vir durante uma reunião em que você é demitido do seu trabalho. A primeira folha também pode cair quando você recebe um telefonema comunicando o falecimento de um ente querido. Ela também pode cair da árvore por meio do resultado de um exame médico seu ou de outra pessoa querida da família. É bem provável que você esteja se lembrando agora de algumas maneiras como o outono chegou à sua vida no passado. Foi um tempo de perdas do cônjuge, filhos, amigos, saúde, emprego, negócios, finanças, e com isso você acabou perdendo o controle da vida. Tudo isso levou você a perder a paz, o sono, os sonhos, o ânimo, a disposição e talvez até a própria vontade de viver. Amém. Obrigado. Pode aplaudir se quiser, não tem problema. Isso. O outono é isso aí, minha gente. E eu tenho certeza que enquanto a irmã Renata estava lendo aqui, se você já passou por algum outono, provavelmente já tenha passado, ou até mesmo está passando, você se lembrou dessa ocasião. Por isso eu queria te convidar para orar agora, amém? Pela palavra, por essa etapa da vida, que não é uma etapa fácil, né, mas faz parte da vida. Eu estava conversando hoje de manhã e um irmão me chamou a atenção para um detalhe muito interessante, né? A gente fez um testezinho, aliás, quem não fez o teste pega para fazer, e às vezes a gente faz o teste muito espiritualizando antes da hora, né? Eu estou triste, não, mas se eu falar que eu não tenho esperança, eu não sou cristão, né? Então, não tenta espiritualizar o teste, faz o teste como ser humano, porque como o autor do livro disse, né, a irmã Renata leu aqui esse trecho para vocês, vem para todo mundo, né? O outono chega em algum momento ou outro, é uma estação de perdas, então não sinta-se obrigado a se comparar com os outros, né? A gente fala assim, puxa, como se fosse uma roleta, né? Meu teste caiu no outono, meu teste caiu no inverno, pior que o seu, puxa, o pessoal está triste porque caiu no outono, né? Mas que a gente não negue a realidade, porque a negação do outono nos impede de viver apropriadamente essa estação, amém? Então a gente não tem como negar, e essa figura da primeira folha que cai da árvore, ela traz lembranças para a gente, né? Então não tente negar, não tente se comparar, não tente mascarar o teste, todas as estações foram criadas por Deus, né? Então a gente precisa aprender a discernir isso, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, pela palavra que nós vamos compartilhar agora, que o Senhor nos ajude, nos dê graça, que principalmente nós possamos receber o sopro do Espírito Santo sobre nós. Obrigado porque já temos recebido esse sopro, ele já tem movido os nossos corações, ele já tem quebrado barreiras, ele já tem nos encorajado, nos aproximado.
muito obrigado. E que agora, nesse momento da tua palavra, onde é o Senhor falando conosco, através do que o Senhor deixou escrito, que haja revelação do Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo. Amém. Amém? Abram comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Isso, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Muito bem, agora nós vamos fazer um movimento de distribuir os bloquinhos. Pedir ajuda aí, pastor Tiago, os irmãos que estiverem ali por perto, quem puder. Nós vamos ter nesse encontro aqui, um bloquinho de anotações para cada um, amém? E você vai começar a usar esse bloquinho agora, antes até mesmo da exposição da palavra. Você vai receber o bloquinho, já pegou uma caneta de manhã. Todo mundo tem caneta? A caneta é presente. Quem não pegou caneta, os irmãos vão estar distribuindo também. E você vai, esse bloquinho, ele não é assim, né? Porque foi um pouco em cima da hora. Poderíamos ter feito uma gráfica, né? Uma coisa, mas foi bem rápido. Então, assim, ele é um pouco frágil, mas ele tem que te acompanhar pelo menos até terça-feira à noite, tá bom? Então, tenta preservá-lo até terça-feira à noite. Ó, aí, o Isaac vai distribuir aqui na ala direita. Assim que você receber o bloquinho, faça um exercício de escrever as 2 primeiras folhas, amém? Primeira folha, o que está escrito na primeira folha fora da capa? Obviamente, meu nome então preencha o seu nome, amém? Coloque aí o seu nome, isso é importantíssimo nessa dinâmica, porque você começa a assumir e entender a sua estação, amém? Coloca aí o seu nome, pelo menos. E na segunda folha, eu não sei qual foi o resultado do seu teste, mas você vai colocar aí a sua estação. Ah, pastor, estou na dúvida. Você tem até hoje à noite para decidir, amém? O teste está lá. Você lê com calma, com carinho. Está sem coragem? Faz o teste. Então você vai preencher seu nome e a sua estação atual, ok? Os irmãos estão chegando aí com um bloquinho. Espero que tenha para todo mundo. Eu acho que tem. Preenche aí com o seu nome. Isso. Tem caneta de presente. Próximo retiro nós vamos ter um kit retiro. Mochilinha, eco bag, né? Um squeeze. Vamos fazer um squeeze. Terceiro, se Jesus não voltar antes, terceiro encontro da família IBMG já vai ter uma garrafinha. Quem não precisa de copo descartável? Gente, um bebedouro. Quem aprova essa ideia? Levanta apenas por mais R$500 na sua inscrição. Você, estou brincando, garrafinha cara, né? Nada, coisa aí de R$10 a mais na inscrição, o irmão vai abençoar, né? Você, squeeze, kit retiro, não me deixe esquecer. Distribui o pessoal aqui também, claro. O pessoal da comunicação também é gente, né? Coitados. Amém. Preencheu seu nome, a sua estação? Muito bem. E aí você pode estar se perguntando, mas pastor Diogo, hoje nós vamos aprender sobre o outono. E se eu não estou no outono? Porque eu acho que quase ninguém aqui está no outono. Só eu e mais uns 2, né? Porque eu já falei que eu ia falar meu teste, vou falar, meu deu outono. Meu deu outono forte. No meio, não estou nem saindo, estou no meio. 7 de outono, é mole? De 10 deu 7. É forte, né, Joyce? Mas tá passando. Hoje acho que já estou nos 5 só, vamos ver. Mas e se o seu teste não deu outono?
o seu não deu, provavelmente não estou amaldiçoando ninguém. Um dia você vai passar por um outono, né? Então você já vai saber reconhecer, já vai ter mais algumas ferramentas, e provavelmente você tem alguém perto de você que está no outono, né? Um parente, um marido, uma esposa, um filho, um pai, um irmão da igreja. Pode ser que alguém do seu lado aí esteja no outono. Então você precisa saber como lidar com essa pessoa também, né? Porque esse pessoal do outono não é mole. Quando está no outono, meu irmão, então esse aprendizado serve para todos nós. E o aprendizado dessa noite, que vai nos conduzir, está aí nesse texto que a gente acabou de ler em Tiago, e nós vamos conversar um pouquinho também com o Jó, né? Vamos ler umas 2 passagens do livro de Jó, falando sobre o outono. O que é importante em todos os dias desse aprendizado? Aprender a dialogar. O estudo que a gente está fazendo, voltado nessa temática das estações, não é para você se tornar um expert, por exemplo, em outono, mas é para você ter um discernimento, uma sabedoria, e saber, se você está no outono, saber pedir ajuda. E se você não está no outono, saber ajudar quem está. Então, o importante não é a competição, quem está na melhor estação. O importante é a gente aprender a colaborar uns com os outros. Amém, amados? Muito bem, então vamos lá. Esse texto que a gente acabou de ler do Tiago, já que o outono é a estação da provação, olha que notícia boa que ele nos dá. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato, porque como a Renata leu, é um fato. O outono tem a ver com alguns fatos que acontecem na nossa vida. O fato de passarem por uma provação. O que Tiago fala? Por várias provações. Então, se você está passando por várias, bem-vindo ao outono, amém? Não é uma, vem acompanhado. Mas a provação é motivo de alegria. Aí você pode me perguntar, mas pastor Diogo, como que a provação vai ser motivo de alegria? Porque como o Tiago fala, a provação também é a única oportunidade de amadurecimento. Já que nós estamos falando de estações, vamos pensar num fruto. Esse fruto precisa amadurecer. E para o fruto amadurecer, ele precisa do outono. Porque Tiago vai falar, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Essa palavrinha perfeitos, em algumas já pode estar até traduzida assim, significa maduros. Não é perfeito de não cometer erros. É como a fruta madura, ela está plena, ela chegou no seu estágio onde ela tinha que chegar. Então, para que sejamos maduros, nós precisamos das provações. Então, a provação é motivo de alegria, não é porque a gente gosta de sofrer. A provação é motivo de alegria porque ela tem um propósito. Isso não é uma conversa coach, está na palavra. Como a gente ouviu na introdução do outono. O outono não tem explicação. Ele não tem um porquê. Por quê? E uma das perguntas que a gente mais se faz no outono é: por quê? Por que isso foi acontecer comigo? Por que isso tinha que ter desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Tiago não está falando por quê. O que Tiago está falando no versículo 4? Ele está falando para quê? Amém? Quem está aqui ainda? Quem não dormiu ainda? Graças a Deus. Para quê? Então a perseverança precisa ter ação completa para que sejamos maduros. Então existe um propósito no outono. Amém? Então fique tranquilo. Você pode falar, mas pastor Diogo, você vai dar uma explicação para o outono? Não, porque o outono não tem explicação. Mas o outono tem propósito. As provações não precisam ter um porquê, mas elas, se nós servirmos a Deus, se nós cremos que Deus comanda tudo, todas as provações têm um para quê. E o para quê principal é que a gente amadureça. Amém, amados? Estão comigo até aqui? Ninguém foi embora ainda não? Então, Deus tem um propósito que muitas vezes é diferente do nosso. Deus tem um objetivo, né? Só que quando a gente está no outono, a gente não quer saber de propósito. Quando a gente está no outono, o que a gente quer?
A gente só quer uma coisa quando a gente está no outono: sobreviver. Nossa maior expectativa quando a gente está no outono é igual o apóstolo Paulo no naufrágio lá. Eles só queriam sobreviver, já não estavam mais pensando, jogaram a comida para fora do barco, fizeram de tudo. Eles só queriam sobreviver. Então, quando a gente está no outono, a nossa, o que você espera? Não, você vê que você está no outono, que você não está querendo mais, não, só quero sobreviver. Se eu sobreviver, tá bom. Mas, qual é a boa notícia? É que Deus não está preocupado com isso. Deus tem uma expectativa muito maior para nós no outono. Ele tem um propósito de amadurecimento. Amém, amados? Então, cabe a nós aceitar e perseverar. Então, para que essa maturidade aconteça, a nossa decisão deve ser firme de perseverar, para que haja uma ação completa. Versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. Essa tradução foi muito feliz, porque justamente é disso que se trata qualquer estação. Enquanto aquela estação não tiver a sua ação completada, enquanto aquele ciclo não fechar, ela não vai passar. O que a gente vai ler hoje, enquanto a gente lutar contra, a ação não vai ser completa. E não é uma ação no mundo, é uma ação na nossa vida. Então a perseverança, ela precisa ter ação completa. É por isso que a gente precisa viver o outono todo. Nenhuma estação chega antes da hora. Varia, né? Vareia, como diz lá o Renato Aragão, né? Vareia. Ano passado, até final de dezembro, a gente estava usando casaco. Estava meio frio, já reparou? Então, nunca assim, tem dia tal é o verão, é lá o sol que virou, mas, enfim, as estações não têm um limite bem definido. Mas Deus sabe quando a ação na nossa vida fica completa. Amém? Então, nessa noite, para que isso aconteça, nós vamos falar sobre 5 inimigos no outono e 4 motivos de esperança. Amém? Pastor, mas tem 5 inimigos e 4 motivos de esperança. Não é uma briga de quantidade, né? A esperança vai vencer. Você vai ver que vai vencer. Nós vamos falar sobre 5 inimigos que ficam na nossa vida no outono e 4 motivos para a gente ter esperança no outono. E para concluir, um grande fruto que a gente colhe no outono. Amém? Então vamos lá para Jó, capítulo 32. Vamos ler os versículos 1 a 10. E eu não falei o capítulo errado, porque normalmente, quais são os capítulos de Jó que a gente lê? Vamos falar a verdade. Qual o capítulo de Jó que você já ouviu pregação aí na sua vida? Fala para mim, enquanto eu estou abrindo aqui. Eu acho que são só 2 normalmente, né? Mas vamos lá, vamos ver se eu estou. Quais os capítulos de Jó que você já ouviu pregação? 42, né? Titular, né? Ih, Jó virou cativeiro. E o primeiro, aí, não é isso? Jó, aí todo mundo, mas pastor, o diabo falou com Deus, né? O diabo conversava com Deus, e Deus autorizou. Tem toda uma questão aí teológica, né? Como é que foi essa conversa? Jó era, quem não conhece esse versículo, Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, não é verdade? Todo mundo conhece. O que é o capítulo 1? O que é esse versículo? Verãozão. Jó tinha gado, Jó tinha riqueza, Jó tinha filhos, Jó dava banquetes, Jó ia no culto e ele era o cara do culto, o fogo descia, ele era o cara, porque ele oferecia sacrifício para ele, para os filhos, para todo mundo. Então Jó viveu um verão daqueles, né? Aquele verão top dos top. Só que logo depois desse verão, não vou ler a história toda, você já sabe, porque por causa de uma conversa de Deus com o diabo, chegou o que para o Jó? Sem avisar, o outono, chegou um outono forte para ele. Então, Jó é um livro milenar. As Bíblias que são organizadas, tem uma Bíblia nova aí que é organizada em ordem cronológica. O primeiro livro é Jó, não porque ele foi antes da criação, mas porque ele foi escrito, ninguém sabe ao certo, mas é lá naquele período do Abraão. Então ele é daquela época, ele é daquele tempo. Aí, Cristina, hein? Apagando a luz aí da galera, hein? Caramba, já quer deixar aí só vai assistir o culto o pessoal aqui, ó, com a luzinha apagada. Ah, meu irmão, rapaz, livramento agora. Então, Jó é um livro milenar que fala da humanidade. Então hoje nós vamos ler um capítulo diferente. Por quê, pastor Diogo? Porque o outono, ela é uma estação muito complexa.
O outono é um tempo, ainda estou falando da estação climática, o outono na vida, ele é uma estação bem embolada, sabe? É aquele tempo assim, como os capítulos do meio de Jó, que se você não adiantar para ler, você fica ali perdido, do capítulo 2 até o 38, nem Deus fala, fica só Jó discutindo com os amigos. Então, o outono é uma estação meio assim, o outono é uma estação de desentendimentos, por incrível que pareça. Já viu aquela estação, aquele momento que marido e mulher não se entendem, irmão não se entendem, funcionários não se entendem, é um desentendimento só, um desencontro. Então eu vou ler aqui o capítulo 32 primeiro, versículos de 1 a 10, e a gente vai aqui ver alguns dos perigos. São cinco perigos, ou 5 inimigos do outono. Eu estou falando aqui, não abri nem o texto ainda, Jó 32, amém? Diz assim: aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, tomou a palavra e disse: eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso eu tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo: escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Amém? Então aqui, o que acontece? Para te colocar a par aqui do Big Brother do Jó, né? O Jó estava meio amargurado, né? Já sabemos que o primeiro desentendimento dele foi com a mulher, não é verdade? Lá no iniciozinho, a mulher dele falou: você ainda fala com Deus? Maldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou: não, mulher, de forma alguma, recebemos de Deus, né, o bem, não vamos receber o mal. Até aí Jó não pecou, o texto é claro. Jó não se separou da mulher, graças a Deus, porque o outono é uma estação onde há até muitas separações, porque não há um entendimento. Mas aí chegaram os amigos dele para consolar. No outono é assim, né? Às vezes é aquele amigo que quer ajudar, mas atrapalha. E começou a acusar Jó. Começou a falar que alguma coisa tu fez de errado. Não é possível. Você está passando por isso que você está passando. Alguma coisa você fez de errado. E até o capítulo 32, até o finalzinho do 31, é só Jó com os amigos discutindo. Já participou de uma reunião assim? Já participou de alguma conversa assim? Que você conversa, discute e ninguém chega a lugar nenhum? Já passou por isso? Reunião da equipe pastoral é quase sempre assim. A gente começa, vai que no final o que a gente resolveu? Nada. Normalmente, nem sempre. Então, é assim que estava o caso aqui do Jó. E aí, um amigo aqui em questão, o Eliú, como vocês já viram que era o mais novo, pediu a palavra. Porque só havia desentendimento. Eles não estavam conseguindo se entender. Então eu quero frisar isso, para que você entenda que é justamente no outono onde casais se separam. É justamente no outono onde muitas vezes relacionamentos são rompidos. Por causa de uma situação que às vezes não há esse entendimento que esse amigo trouxe. Você rompe amizades, você muda de igreja, tudo isso acontece no outono. Seja no seu outono pessoal, seja no outono da igreja, seja no outono do seu trabalho, sempre é um momento propício para que haja um desentendimento. Se normalmente, infelizmente, muitas vezes a gente não tem discernimento sobre isso e a gente rompe algumas relações. E aí o Eliú pede a palavra. E aqui nessa fala dele, a gente pode identificar dos 5, 3 inimigos.
no outono. 3 perigos que a gente enfrenta no outono. E todos eles são perigos internos. Eu gosto muito de Jó. Uma vez eu fiz a experiência de ler ele todo. E a gente vê que é quase uma poesia, né, na forma de diálogo, tanto que ele está nos livros poéticos. Os diálogos de Platão são assim. Ele queria botar uma ideia, então ele fazia um diálogo, né? E às vezes, nessa vez que eu li inteiro, eu fiquei viajando, assim, pensando que todos esses personagens estão dentro da gente. Então não fica pensando no teu amigo, na outra pessoa. Às vezes essas vozes ficam dentro da nossa cabeça. Um acusa, o outro se defende, a gente mesmo briga com a gente. E aí o primeiro inimigo, não é para você pensar em pessoas, é para pensar algo interno, é a autojustificação. O primeiro inimigo do outono é a autojustificação. Por quê? Olha o versículo 1 e 2 aí. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó. Por quê, meus amados? O que está na sua Bíblia aí? Por que eles pararam de responder a Jó? Por quê? Vamos, meu povo, por quê? Porque ele se considerava justo. Olha só. Aí você fala assim, mas esses amigos estão de marcação com ele. Versículo 2, então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o único que estava quieto até aquela hora, o Buzita, da família de Rão. Você está precisando de nome para o seu filho? Tem uns nomes bonitos aqui. Ele ficou indignado contra Jó. Por quê? Por que o Eliú ficou indignado contra Jó? Está na Bíblia aí, gente. Tem o texto aqui? Não, está aqui, ó. Coisa linda. Por quê? Por que Eliú ficou chateado com Jó? Porque este pretendia o quê? Mais justo até do que quem? Do que Deus. Então, os amigos dele ficaram chateados porque ele se considerava justo. Qual é a variável que Eliú traz? Ele, ainda além de se considerar justo, ele se considerava mais justo que quem? Que Deus. E às vezes a gente faz isso, faz ou não faz? A gente fala, não, pastor, eu, de forma alguma. Deus é justo. Deus é o... Mas você já falou, Deus. Quando você está no outono, você não fala? Isso não é justo. Falou ou não falou? Só quem está no outono fala isso. Então, um grande sentimento e algo que nos atrapalha no outono, a sair do outono, é a autojustificação. Eu fico me justificando, mas eu. E a gente procura dentro da gente uma resposta, um mérito, algum merecimento. Então, anotou esse inimigo? Autojustificação. Segundo inimigo, no outono, condenação. Olha o versículo 3. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó. Por quê? Porque mesmo não tendo o que responder, eles o... rapaz, vocês estão aqui comigo mesmo? Vocês estão com medo do outono, gente? O que os amigos de Jó fizeram com ele? O condenaram. Então, um grande inimigo no outono é a condenação. Como eu disse, a gente fala assim, o que eu fiz de errado? A gente espiritualiza o outono. Não, eu pequei. Ou alguém te acusa. Não, você está passando por isso porque você está em pecado. Pode ser, mas pode não ser. Ninguém sabe. Então, a gente no outono tem uma grande tendência de se culpar, ou de culpar o outro, ou de, quando a gente vê um amigo no outono, a gente sempre vem com uma acusação para ele, fala assim, não, meu filho, pode chorar aqui, mas, já viu mais? Já viu o Consolador do mais? Tudo bem, mas você também, você está entendendo? Você quando está no outono, fala a verdade, uma palavra dessa te irrita ou não te irrita? Não, você está passando por isso aí, mas se você, meu irmão, aí, amém? Então isso não ajuda a gente, autojustificação e condenação não ajuda ninguém no outono, só atrapalha, amém? Até aqui vocês estão aguentando? Estão batendo muito pesado? Não. Terceiro inimigo que está aqui, agora esse vai ser um pouquinho mais, idade. Pastor, peraí, que história é essa? De idade ser um inimigo no outono, você vai entender. Então Eliú, eu não vou ler todo o texto de novo, é do 4 ao 10, mas é um argumento muito interessante que surge aqui. Ele fala assim, eu estava quietinho até agora, por quê? Porque eu era o mais novo, e naquela sociedade então, milenar, isso era uma lei, não é igual, hoje não se ensina mais isso, infelizmente, mas quando eu era moleque, se eu estava no ônibus, entrava uma pessoa, podia estar com cabelo grisalho, não era cabelo branco não,
e eu não levantasse para aquela pessoa sentar, a chibatada ia comer solta em casa, meu irmão. Porque minha mãe me ensinou isso aí, ó. Entrou uma pessoa mais velha, você levanta na hora. Hoje em dia é capaz dessa molecada tirar o idoso do banco para sentar. Então isso agora, né? Eu sou jovem, 20 anos atrás, né? Vamos dizer, né? Mas imagina 2.000, 3.000 anos atrás, o idoso era uma autoridade. Realmente era uma autoridade. Idade era autoridade. E não está errado isso. Esse não é o problema da idade no outono. Qual é o problema da idade no outono? Olha o que ele vai dizer, são palavras duras. Vou ler a partir do versículo 6. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: eu sou de menos idade, e vocês são idosos. Por isso eu tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim, que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos, os que entendem o que é reto. Aí você fala assim, poxa, né? Isso é um preconceito, vamos lá denunciar com a Bíblia no Estatuto do Idoso, né? Mas irmãos, o que ele está querendo dizer aqui? Ele esperou a vez dele. Em que sentido a idade é um problema? E não é a idade de ser idoso agora que eu estou falando. Se você é 2 anos mais velho que alguém, quando a gente é criança é assim, né? Você muda de série, agora eu estou no 4º ano. Quem está no 3º parece que tem milênios de distância, né? Já viu como é que é? Qual é o grande problema aqui? É achar que não tem mais o que aprender. É nesse sentido. Jó e os seus 3 amigos, ninguém estava ali para aprender. Eles estavam ali um para ensinar para o outro. E isso é um grande inimigo no nosso outono. Porque quando estamos passando pelo outono, muitas vezes a gente usa esse critério. Não, fulano, o que fulano tem para falar para mim? O que fulana tem para me ensinar? Ela, às vezes, uma pessoa que está numa crise no casamento, vai conversar com uma pessoa mais jovem, já vai com a mente mais fechada ou não vai? Fala a verdade. Vai. Então, o problema não é a idade em si. Eu botei a idade porque ele fala da idade. Mas é achar que a gente não tem mais o que aprender. Ah, eu já sou uma pessoa muito experiente. E a pessoa às vezes está cínica. Já passei por isso, já sei o que vai acontecer. Não adianta. Às vezes uma pessoa mais jovem, ela tem um olhar mais esperançoso. Ela tem uma visão um pouco mais aguçada. Mas quando a gente é um pouquinho mais velho, o que a gente fala? Não. Ai, coitada. É uma sonhadora. É um sonhador. Vamos falar a verdade. Isso acontece com a gente, às vezes não acontece. Aqui não, né? Só em outros lugares. Então, isso é que atrapalha. Porque a resposta, o Eliú estava ali o tempo todo. E eles demoraram 30 capítulos para ouvir ele. Por que eles demoraram 30 capítulos para ouvir? Porque eu acho que ele devia estar ali no canto. Ah, isso aí, não, isso aí é novinho. Isso aí não tem nada. Né? A gente olha pelas crianças, a gente pensa que a gente não tem o que aprender com elas. Temos o que aprender com as crianças. As crianças estão dando show. Ano passado nós batizamos 10 ou 11, se não me engano, crianças. E os marmanjos tudo indeciso. Não sabem o que quer. Fala assim, não, pastor, batizar criança. Eles estão mais decididos que os adultos. Eu não quero Jesus. Quero me converter. Eu quero servir a Deus. Criança, então por que eu não vou batizar? Então que a gente aprenda com eles. Então por que nesse sentido a idade é um problema no outono? Eu já compartilhei essa frase com vocês várias vezes. No momento que eu tomei uma decisão na minha vida muito importante, a gente estava num congresso da CEPAL e estava pregando lá o pastor Ricardo Agreste, nunca me esqueço. E ele falou uma frase, aquele tema da CEPAL era conectando gerações, acho que foi 2017, por aí. E ele falou, envelhecer é inevitável, amadurecer é uma opção. Preste atenção. Eu não lembro agora se a palavra que usou foi opção ou decisão, acho que serve as duas, né? Envelhecer, quem aqui consegue não envelhecer? Você consegue voltar no tempo? É possível isso? Você fala assim, ah, pastor, bem que seria bom, né? Voltar para o verão da infância. Eu encontrei com essas crianças, meu filho, vive a infância, aproveita. Ele, pai, eu queria, cadê? Meu filho, aproveita esse verão da infância. A única preocupação no retiro é jogar bola, é tomar banho de piscina, é a arara, né? Que até xingar os outros, parece que a arara está xingando agora. Aproveita, meu filho. Satanás, ele manda uns... Não, estou brincando, assim, nada a ver. Falando besteira aí. Mas, você está entendendo? No tempo não tem como a gente voltar.
Então, envelhecer, todos nós estamos envelhecendo. Agora, amadurecer, preste atenção, não é automático. Amadurecimento não. Qual é a mensagem que ele está dizendo aqui? Amadurecimento não vem com a idade. É duro isso, mas é verdade. Amadurecimento vem com uma decisão de amadurecer. A perseverança, o que Tiago fala? Precisa ter ação completa. Então, enquanto nós não tomarmos algumas posturas no outono, onde a gente vai continuar? No outono. Aí você diz, mas esse meu outono está demorando muito. Deus me tira logo desse outono. Ele está doido para tirar. Mas se o outono é a estação da provação, quando que Deus vai tirar a gente do outono? Quando a gente for o quê? Aprovado, amém? Amém, amados? Então, Deus quer que a gente saia do outono. Essa é a notícia boa. Ele não quer que a gente fique no outono. Deus não quer. Ele tem um tempo determinado para o outono de cada um de nós e para cada outono da nossa vida, que não tem um só, tem vários durante a vida. Mas aí você fala, pastor, agora eu estou com a consciência pesada, a culpa de eu estar no outono é minha. Olha a condenação. Não estamos condenando, só estamos dizendo que a gente começa a sair do outono quando a gente toma uma decisão de amadurecer, porque amadurecimento não é automático. Amém, amado? Anota no seu bloquinho, conversa com alguém, fala aí, ó, irmão, irmã, amadurecimento não é automático. Amém? É opção. Você pode sair daqui desse culto do mesmíssimo jeito que você entrou, sabia? Pode. Pode. Você pode sair daqui no retiro quarta-feira e o que chamou sua atenção? Só coisa ruim. Pode ser. Você pode sair daqui, não vou nem dizer igual você chegou, você pode sair daqui pior. Pode. Por quê? Decisão, opção. Então chega um momento na vida que Deus permite o outono, como Ele permitiu com Jó, para a gente tomar essa decisão. Amém, amados? Então vamos tentar recapitular os três que a gente falou até aqui. Qual é o primeiro inimigo no outono? Qual é o primeiro? A autojustificação, beleza? Segundo inimigo no outono? Condenação, acusação, culpa, e às vezes é a gente mesmo que se culpa. Terceiro inimigo, idade, porque a idade pressupõe na nossa cabeça que a gente não precisa mais aprender nada com ninguém, mas precisamos tomar uma decisão de amadurecer. E aí eu quero ler Jó 36, o mesmo Eliú, a última fala do Eliú, Jó 36, versos de 13 a 21. Então o Eliú continua falando. O Eliú, ele bate em Jó um pouquinho, bate nos amigos de Jó, mas basicamente Eliú faz uma coisa, Eliú chama a atenção para Deus. Eliú coloca Deus no lugar, sabe? Ele fala assim, ó, peraí, nenhum de vocês está considerando Deus, vocês estão considerando o que Jó fez, o que Jó deixou de fazer, o que vocês acham que ele deveria ter feito, que ele não fez, mas ninguém considerou Deus. Eliú chega e fala assim, pá. E aí olha esse pedacinho da fala dele, do 13 ao 21, do capítulo 36. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais, ou na imoralidade. Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenham cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite em que os povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Amém? Então assim, é um pouco embolado falar isso aqui
tirar isso do meio, porque tem todo um contexto, né, uma poesia. Mas esse pedaço aqui especificamente, Eliú está concluindo a sua fala. E tem alguns versículos aqui que são de difícil tradução e tem outras versões que parece que é bem diferente. E eles são chave para a gente. E o primeiro é o versículo 13, que vai falar do quarto inimigo. Versículo 13 diz assim: os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Tem uma tradução que eu acho que é até um pouco melhor, que ela indica um sentido. Esse alimentam a ira, quando fala ímpios de coração, porque o hebraico tem menos palavra que o português, ele fala assim, olha, é como se essa pessoa, não é que ela é ímpia de coração, eu não acho que essa pessoa inclinada, essa pessoa que não clama por Deus, ela guarda ressentimento, ela abriga a ira no seu coração, porque o Eliú sentiu ira, o Eliú ficou irado, ele ficou nervoso com Jó, já lemos. Mas o que ele está dizendo aqui? E isso é muito importante. Existe uma atitude nossa, onde nós abrigamos a ira no nosso coração, onde a gente dá lugar. E Paulo, se não me engano, ele fala isso lá na frente, ele fala assim, olha, não deem lugar ao diabo, não deem lugar à ira, não se ponha o sol, não é isso? Sobre a sua ira. Então, sentir ira é humano, a gente sente, a gente fica nervoso, mas quando a gente começa a alimentar a ira dentro do nosso coração, quando a gente começa a guardar, isso tem um nome, que é o quarto inimigo, que é uma palavrinha que eu já falei. Qual é o quarto inimigo? Você pode tentar um palpite? Uma palavra. Vamos lá? Tem algumas versões que eu acho que até tem essa palavra. Acho que é NVT. Qual é o quarto inimigo? No outono. Quem guarda a ira no coração, quem alimenta, quem fica, vou dar, remoendo. Começa com re. Qual é o quarto inimigo? Ressentimento. O ressentimento é um grandíssimo, talvez o maior. Porque esse versículo ele dá essa ideia muito boa, é no coração. Então o ressentimento, ele é um inimigo oculto, dentro do coração. Muitas vezes a gente pode estar rindo e estar com o coração ressentido, está com o coração às vezes até mesmo ressentido com Deus, porque fala assim, não, sabe, eu clamo, ele não me responde, isso não é justo. E ali dentro a gente vai abrigando esse inimigo oculto. Por isso que no teste, eu acho que não tem essa pergunta aí? Deixa eu ver aqui onde o teste está no livro, acho que é no finalzinho. Tem uma pergunta que fala isso. Pergunta número 4. Qual é o seu sentimento a respeito das pessoas hoje? E a primeira opção aí é ressentimento. Então, talvez a gente tenha que fazer um autoexame e ser sincero às vezes, para marcar isso, porque é duro, é doído, mas é um inimigo terrível, que a gente luta com ele no outono, a gente briga, e nós que somos crentes, a gente fica com raiva da gente por ter ressentimento, a gente não quer ficar ressentido, a gente fala assim, não, eu sou crente, eu não posso, então a gente luta, mas está lá, outono. Amém? Quinto inimigo. Viu? Estamos acabando o inimigo aí. Vamos parar de falar de inimigo. Eu vou ler o versículo e vou dar uma chance para vocês falarem o nome dele. Versículo 19. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Opa! Murmuração. É isso que você falou, Thalita? Palmas para a Thalita também? Murmuração. Pode bater palma, gente. Vocês estão desanimados até para bater palma? Ah, é o bloquinho, né? É a Bíblia. Murmuração. Às vezes a gente acha que de tanto a gente se lamentar, Deus vai ouvir. Eu reclamo tanto. Nananã. Priscila que sabe, né, Priscila? Não estou falando de mim, não. Desculpa, gente. Estou falando de outra coisa. E, sabe... A gente acha que Deus vai levar em conta. Olha que pergunta.
Gente, vale a pena ler Jó todo. Olha que pergunta profunda. Será que ele, está falando de Deus, levaria em conta as suas lamúrias? Entende? Então, muitas vezes a gente acha que o único recurso no outono é se lamentar. E aí ele fala uma outra coisa tão profunda: e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia. Então, o grande problema é que no outono a gente fica se esforçando para sair do outono. Mas a gente não quer sair do outono, a gente só quer se ver livre o quê? Da angústia. E a lamentação, esses dias eu ouvi uma palestra, estou brincando, um amigo meu estava falando que a murmuração, de uma certa forma, é um esforço para a gente sair da angústia, porque dá um alívio imediato. Murmuração, vamos falar, gente, vamos deixar de hipocrisia aqui. É encontro de família, A família a gente pode falar. A murmuração, ela traz um prazer. É igual quando você está coçando e coça, não é bom? Mas não coça, menino, que vai dar pereba, não tem um negócio desse? Minha mãe falava isso comigo. Não coça. A murmuração é assim, quando a gente murmura, parece que vai ficar tudo, mas daqui a pouco, o que a gente vai fazer de novo? Resolve, murmurar resolve? Hein? Rapaz, tem alguma coisa errada? Estou com feijão no dente, não? Dá um alívio passageiro, você murmura, mas resolve. É isso que o Eliú, está falando, resolve, murmurar resolve, hein? Mas a gente é bom de murmuração, é ou não é? Hein? Nesse retiro já teve murmuração? Olha, rapaz, vou falar uma coisa para vocês. Pastor, às vezes, é um para-raio de murmuração. Mas às vezes também não. Eu já vejo uma rodinha assim, eu estou malandro. Eu sou pastor malandro agora. Jesus não falou? Simples como a pomba e prudente como o quê? Falou ou não falou? Aí eu vejo, eu já desvio para lá. Eu vejo aquela rodinha, eu já sei. Deus dá uma sensibilidade também, Uma nuvem negra assim, eu já sei que não é coisa boa. Eu desvio. Estou errado? Perdoa, tá? Mas a gente sabe, não resolve. Mas quando a gente está no outono, como é bom orar. Dá uma sensação boa, mas não resolve. Amém, amados? Então, para acordar, já que vocês estão acostumando, fala para a pessoa que está do seu lado aí. Deus não leva em conta a nossa murmuração. Amém? Não leva, não adianta. Amém? Acabaram os inimigos, graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus que acabaram os inimigos. Larga o bloquinho. Jesus, obrigado. Pronto, passamos dessa etapa. Autojustificação, condenação, idade, ressentimento e murmuração. Acabou. Agora vamos para a esperança. Amém? Apesar disso tudo, que você fala, pastor, estou aflito. E agora? Isso eu não posso murmurar. Isso eu não posso acusar. Isso eu não posso me justificar. O que eu posso fazer, meu Deus? Não é verdade? Alguma coisa. Então calma, respira. Dá uma respiração agora aí. Respira. Primeiro motivo de esperança. Está no versículo 8 do capítulo 32 de Jó. Volta lá no 32. Jó 32, 8. O que Eliú fala aí? Um irmão ou uma irmã lendo esse versículo aí bem alto para a gente, na sua versão. Se quiser pode ficar de pé, se quiser pode ler sentado. O importante é ler alto para a gente ouvir. Jó 32, 8. Obrigado, minha irmã. Então, primeiro motivo de esperança, primeira realidade que vai nos ajudar não só a passar do outono, mas a passar pelo outono. O que é que há no Todo-Poderoso e que Ele coloca no homem? Está no texto. Vamos lá? Qual é o nosso primeiro motivo de esperança no outono? Não. Nós vamos chegar na sabedoria, calma, mas esse não é. O Espírito Santo. O Espírito Santo, Eliú teve esse entendimento. Há um Espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso lhe dá sopro. A palavra, nós que traduzimos, Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas a palavra é a mesma. Do hebraico era o ar, o sopro, e no Novo Testamento é a mesma coisa.
Então, quando Deus sopra, quando o Espírito Santo fala com a gente, eu acho que o Eliú aqui, ele meio que representa o Espírito Santo, ele faz esse papel. Sabe quando você deu curto, circuito, falar a linguagem mais jovem, eu sou jovem também, sabe quando você está bugado no sistema, bugou, não tem negócio de bugar, já bugou no sistema, e aí você não sabe se vai, se fica, tudo te irrita, tudo te desanima, e aí o Espírito Santo vem, e aí sim ele te dá o quê? Ele te dá um entendimento, ele te dá a sabedoria, ele te dá a lucidez. Essa foi a fala do Eliú. Então, amados, nós passamos pelo outono, sim, há perigos no outono, mas nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é esse sopro do Todo-Poderoso sobre nós, que às vezes na nossa cama deitado, ele vai nos dar uma esperança, que às vezes vai mandar uma pessoa com uma palavra amiga para a gente, que às vezes vai mandar um versículo, uma letra de uma música, um convite para ir no encontro da família IBMG, ou não, mas o Espírito Santo vem e clareia a nossa ideia. Amém, amados? Então, o primeiro grande bom motivo, nós temos o Espírito Santo. E o segundo motivo, já falaram, vou falar para a gente não ficar fazendo suspense, é realmente a sabedoria. Primeiro motivo, Espírito Santo. Segundo motivo, sabedoria. Aí mesmo em Jó 32, a gente leu o 8, e ele fala assim: na verdade é o Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos que entendem o que é reto. Então, o que a gente precisa no outono? Sabedoria. Então a sabedoria é uma grande aliada, tanto que lá em Tiago, vamos voltar lá para Tiago, capítulo 1, volta lá, deixa marcado no Jó, mas se a gente ler os versículos que se seguem, a gente leu 2 a 4, se a gente ler o 5 até o 8, olha o que fala aí, Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 8, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a quem, meus amados? A Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando parece que a gente está falando uma linguagem bem, da caça, no mato sem cachorro, a gente tem que pedir a Deus o quê? O que a gente tem que pedir a Deus, segundo Tiago? Sabedoria. Vocês concordam com isso? Mas é isso que a gente faz quando a gente está no sufoco? Quando a gente está no sufoco, o que a gente pede para Deus? Me tira do sufoco. É ou não é verdade? Então é isso que o Tiago está falando? Quando você passar por provações, pede para Deus para você sair do sufoco. É isso que ele está falando? Não. Então esse pedido de sabedoria é o pedido que a gente tem que fazer. Então, se você tem que ter uma oração no outono, é uma oração por sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, porque esse é o teu outono. Eliú, eu não lembro agora do nome dos outros amigos de Jó, é tudo esses nomes bonitos assim. Ninguém podia resolver o problema de Jó. Na verdade, Jó não estava com um problema para ser resolvido. Jó tinha que passar por um processo. Coloca isso na sua cabeça. Você não está com um problema para ser resolvido. Você tem que passar por um processo. E o que é que você precisa para passar por esse processo? Já temos duas coisas que a gente sabe. Primeira coisa que a gente precisa, do Espírito Santo. E segunda coisa, sabedoria. O próprio Daniel, que nós lemos de manhã, por que ele fez aquele louvor? Por que ele fez aquele hino quando Deus deu a interpretação do sonho para ele? Porque Deus lhe deu sabedoria. Nabucodonosor mais tarde vai reconhecer, falar: olha, esse Daniel, ele tem o espírito dos santos deuses. Era o jeito lá dele falar, E Deus deu sabedoria para Daniel. Então temos o Espírito Santo, temos sabedoria. E por último, terceiro motivo de esperança: confiar que Deus quer o seu
bem. Terceiro motivo não é uma palavrinha só, que não consegui encontrar. Bota confiança se você quiser. Mas você tem que entender que Deus não quer te matar. Deus não quer te matar no outono. Amém? O que diz lá Jó, capítulo 36, versos 15 e 16? Eu tinha falado que eram 4 motivos, não são 3, que o quarto é um fechamento, tá? Esse é o último motivo para ter esperança nessa noite. Jó 36, 15 e 16. Pedi para alguém ler para a gente. Agora um homem, um varão, com a voz bem forte aí, bonita, lendo versículos 15 e 16 do capítulo 36 de Jó. Amém? Amém? Gente, para isso aqui vocês têm que falar um amém mais forte. Deus quer tirar a gente da angústia e levar a gente para um lugar espaçoso, que não há aperto. Esses quartos aqui com 20 pessoas não tem aperto, tem? Tem, estou brincando. Calma. Para o conforto o quê? De um quarto? Conforto o quê? De uma mesa. Deus quer levar a gente para um lugar de comunhão. Deus quer levar a gente. Hoje nós sabemos que a mesa maravilhosa é a mesa de quem? A mesa do Senhor. Então, obviamente, no outono é isso que a gente quer. Só que esse ainda não é o ponto do nosso terceiro motivo para ter esperança. Não é que esse lugar existe, não é eu querer ir para esse lugar, porque isso todos nós queremos. Qual é o grande motivo de alegria para a gente? É que Deus quer que a gente vá para esse lugar. Se fosse só eu querendo me livrar da angústia, isso não é novidade, mas Deus quer fazer isso por nós. Só que tem uma questão. Muitas vezes nós não lhe damos a devida atenção e nós não confiamos, porque está doendo, porque o outono é ruim, porque o outono é provação. Aí a gente acha que Deus não quer o nosso bem. A gente começa a achar, a desconfiar. Não é qualquer um aqui, você crê que Deus tem poder para curar, para fazer qualquer coisa? Quem acha que Deus não tem? Todo mundo sabe que tem. Mas tem um momento da nossa vida que a gente começa a duvidar se Ele quer o nosso bem. Mas Ele quer. A grande questão é o versículo 15. Deus livra o aflito da sua aflição. O que está escrito no versículo 15? Como é que Deus livra o aflito? Opa, processo. Deus não livra o aflito da aflição. Deus livra o aflito do quê? Por meio da aflição. Então, isso é meio assim, cabuloso, né? Deus não livra o aflito da aflição. Então, do que Deus livra o aflito? O que Deus está tirando da gente no outono? Deus quer livrar a gente de quem? Da gente mesmo, de coisas que às vezes a gente acumulou, de excessos que a gente cometeu no verão, de planos errados que a gente fez na primavera, de coisas mal curadas no inverno, e Deus vem com o seu outono e quer nos livrar, por meio do quê? Por meio da aflição. E o que Ele diz? E pelo sofrimento, faz o que com a gente? Lhe abre o quê? Os ouvidos. Então, qual é o terceiro motivo de esperança? Deus quer o nosso bem. Deus está bem intencionado para conosco. Só que, para Deus obter a nossa salvação, primeiro Ele tem que chamar a nossa atenção. Para Deus obter a nossa salvação, Ele tem que chamar a nossa atenção. E qual é o mecanismo que Ele usa para chamar a nossa atenção? Na pandemia do Covid, eu ouvi muito essa frase nas redes sociais, o pessoal repostando do C.S. Lewis, que ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade. O sofrimento é o megafone de Deus, que Deus está chamando, o tempo todo. Mas às vezes, já viu a necessidade do megafone? A gente podia pensar no megafone aqui para o retiro, fulano, almoço, acho que o próximo aí, megafone. Então,
Deus quer matar a gente ou Deus quer salvar? Deus quer salvar, essa é a notícia boa. E pode parecer um detalhe, mas eu acho que esse ponto é muito importante. Que quando você estiver lá no outono brabo, você que não está no outono, lembre-se disso. Pega o seu bloquinho do encontro. Senão, Deus, apesar de eu não enxergar como, Jó enxergava como Deus queria salvar ele, hein? Se raspando com um caco de telha, os amigos que Deus mandou para ele, sim, detonaram ele, mas Deus queria matar Jó? Não, amém, amados? Então vamos recapitular os 3 motivos de esperança. Primeiro, nós temos o Espírito Santo, amém? Segundo, Deus quer nos dar sabedoria. Tiago fala isso, ele vai falar, não vou ler, acho que é no capítulo 3, que Deus dá sabedoria a todos, e não dá por medida, ele dá à vontade. Tiago fala isso. Então, nós temos o Espírito Santo, temos a sabedoria de Deus, desde que a gente peça. Por que Tiago é meio durão, né? Ele fala assim, mas não pede duvidando não. A gente pensa assim, meu Deus, se eu não estou recebendo sabedoria, porque eu estou duvidando que o Senhor vai me dar sabedoria. Não. Quando o Tiago fala da dúvida, é essa dúvida do terceiro ponto. A gente duvida da fidelidade de Deus. A gente duvida da intenção de Deus. Por isso que ele fala, peça com fé. Peça sabedoria com fé em quê? Crendo, confiando em Deus, não o que Deus pode fazer, mas confiando que Ele quer o seu bem. Amém, amados? E por último, qual é o grande fruto que a gente colhe do outono? Aí sim, nós vamos ler agora um capítulo que a gente lê sempre, Jó 42, só o versículo de 1 a 6, para dar um refresco para a gente, né? Jó 42, de 1 a 6, você já conhece, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Falei demais. Tu disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Agora os versículos 5 e 6, que a gente conhece bem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Qual é o grande fruto do outono? Uma relação mais próxima com Deus. Esse é o melhor do outono. O outono vai acabar e você vai chegar na sua próxima estação com um relacionamento mais íntimo com Deus, com um relacionamento mais próximo com Deus, se relacionando Ele de uma maneira, talvez que até esse momento da sua vida, até você passar por aquele outono, você ainda não tinha se relacionado. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Você crê que ao final do outono, quando a ação da perseverança for completa e você estiver mais maduro, você não vai ser um intelectual ou uma intelectual, você vai ser alguém mais próxima de Deus. Isso é o mais importante. E para que isso aconteça, para que esse ciclo se renove, você tem que ser humilde. Porque se o grande fruto é essa proximidade com Deus, o canal é a nossa humildade. O que Jó falou? Por isso eu me arrependo, porque eu te vi, eu me abomino, eu falei demais, eu falei de coisas que eu não sabia, eu fui arrogante. É isso que Jó está querendo dizer. Então, se a gente não sair do outono mais humilde, a gente não vai sair do outono, amém? Guarde isso no seu coração. Se a gente não sair do outono mais humilde, a gente não sai do outono. Porque essa relação com Deus, ela não é baseada no nosso mérito. Jó era um homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e ainda era o quê? Rico. Não é isso?
As meninas que falam, né? Às vezes conversando com as jovens da igreja. Ei, um namorado, não, eu quero um namorado. Você prefere um namorado crente ou um namorado rico? O que elas vão falar? Os dois, não é verdade? Né? Crente, rico ou bonito? Os três, né? Bonito, eu não sei se Joera que não fala isso na Bíblia. Mas, meus amados irmãos, Jó tinha tudo isso, mas ele ainda não era tão íntimo de Deus quanto ele ainda poderia ser. Você, nesse momento agora, estando no outono ou não, para um dia, quem sabe, quando você passar, você acha que hoje você é tão íntimo de Deus quanto você poderia ser? Ou você acha que o seu relacionamento com Deus tá bom, eu e Deus, ó, não tem mais nada para a gente ir. Já conheço Deus, já li a Bíblia 6 vezes, já fui a 300 cultos, 37 retiros, eu prego na igreja. Você acredita nisso mesmo? Para a sua vida? Então, meus amados, nós precisamos do outono, às vezes, para que a gente, porque é o que a Priscila estava falando aqui da ministração do louvor, né? No verão, a gente está bombando. No verão, a gente está, ó, tudo dando certo. Aquelas sementes que a gente plantou bem plantado na primavera, né? Aquela coisinha legal, a gente está com. E tem, o objetivo é chegar no verão, amém? Não é, assim como não é pecado o outono, também não é pecado o verão. Nenhuma das estações, todas elas fazem parte. Mas quando nós estamos no verão, muitas vezes, Deus, peraí, daqui a pouco eu vou orar, peraí, porque estou resolvendo um problema aqui, não é verdade? Mas no outono, o tempo sobra, o tédio chega, as coisas começam a dar errado, aí você fala o quê? Está em pecado, é só um outono. Satanás, uma vez eu ouvi a pregação daquele, foi na CEPAL também, do pastor Hernandes Dias Lopes, e essa pregação dele tem até um livreto, foi sobre Jó. E ele falou uma coisa tão legal no final da pregação, ele falou que na verdade Deus fez Satanás de bobo, né? A gente fica discutindo por que Deus, como permitiu. Satanás achou que ia separar Jó de Deus, e como é que Jó terminou a história? Mais pertinho de Deus. Então vamos deixar Deus fazer Satanás de bobo na nossa vida também. Vamos terminar o outono mais chegado a Deus, mais humilde. A cruz nos garante isso. Jesus teve seu outono. Não vou ler agora para não sobrecarregar vocês, mas Filipenses 2, o que fala? Que nós tenhamos a mesma mentalidade de Jesus Cristo, que mesmo sendo igual a Deus, ele não se apegou. Às vezes a gente é muito apegado ao nosso merecimento, é muito apegado às nossas posses, é muito apegado ao nosso conforto. Jesus não se apegou ao fato de ser igual a Deus. E ele fez o que, meus amados? Achado em forma humana, se fez servo e ele se humilhou. Então, o outono, que é a estação da provação, é também a estação da humilhação. Mas o que diz lá em Filipenses 2? Por isso, Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará. Então, de tudo que eu falei aqui, dos 5 inimigos, dos 3 motivos de esperança, do estar mais próximo de Deus, o que possibilita isso é a cruz de Jesus, é ele ter se entregado, é ele ter passado por esse outono e ter ressuscitado. Isso garante. O fato de Jesus ter morrido e ressuscitado garante que o nosso outono vai passar. Agora é a nossa decisão se nós vamos deixar Deus completar o processo da nossa vida com a ajuda do Espírito Santo, com a sabedoria que vem de Deus e confiando que Deus quer o nosso bem, ou se nós vamos lutar com os nossos próprios recursos da autojustificação, da condenação, do não achar que não precisa mais aprender nada, do ressentimento e da murmuração. Qual vai ser a nossa escolha para passar pelo outono? Amém? Vamos orar então por isso.
Eu queria que todos ficassem de pé para a gente orar, amém? Não vou fazer um apelo no sentido que se eu falar, chamar aqui na frente quem está no outono, vai ficar meio complicado. Mas você que está no outono, já falei, meu teste deu outono, amém? Na eleição não declarei meu voto, não, mas agora eu declaro meu teste, estou no outono, então vai devagar comigo, estou brincando, vamos aqui, né? Vamos orar, porque, amados, Deus quer o nosso bem. Então, se você está no outono, está fácil. O que nós vamos pedir para Deus agora? Já aprendemos, uma palavrinha só. Se você está no outono, o que nós vamos pedir para Deus? Sabedoria. Se você não está no outono, o que você vai pedir para Deus? Sabedoria, para você aturar quem está no outono, não é verdade? Tem outra palavra. Essa mulher, cadê ela? Está aqui, ó, uma santa mulher de Deus. Essa aqui, ó, Priscila. Amém? Então, se você está no outono, peça a Deus sabedoria, confiando que Ele te ama. Amém? Uma estação não é uma sentença, uma estação é só uma estação, vai passar. Jesus garantiu isso, Ele passou por ela. Mas se você não está no outono, ore por alguém, ore para que Deus te dê sabedoria, para você ser um instrumento de consolo, de despertamento como Eliú, e não um dos outros amigos de Jó. Eu acho linda essa história, essa construção de Jó, porque ela aponta pessoas em estações diferentes se relacionando, se ajudando. Então nós não estamos aqui no retiro para acusar, já vimos. Vai lá fulano, está no outono, vai lá ciclano, esse ciclano, está no inverno, hein? Está gelado. Não, está aqui para se ajudar, para se compreender e para juntos pedirmos a sabedoria de Deus. Amém? Pode ser ou não pode ser? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, palavra que não volta vazia. Que teu Espírito Santo nos ajude em todas as estações. Mas sabemos, Pai, porque esse é o nosso tema essa noite, que o outono é uma estação especialmente desafiadora. Por isso o livro começa com ela, e nós também decidimos começar por essa estação, porque é uma estação onde nós precisamos muito do teu Espírito Santo, precisamos muito de sabedoria, precisamos muito confiar que o Senhor quer nos tirar da angústia e nos levar para uma mesa ampla, com um banquete, Pai. Então nos ajuda, Pai, a quem estiver passando pelo outono, a manter a esperança, a não alimentar o ressentimento, não alimentar a murmuração, a autojustificação, condenação, arrogância. Não deixe isso crescer no nosso coração. Te peço por nós como igreja. Não sei se há uma estação da igreja hoje, qual é? Talvez até o final do retiro a gente saiba, como comunidade. Mas se nós como igreja passamos pelo outono, ou estamos passando, que haja sabedoria para que a gente passe sem murmurar, sem criticar, sem condenar, sem nos tornarmos pessoas arrogantes. Nos ajuda, Pai, como igreja. Obrigado, Deus, porque todas as estações são necessárias, e o outono tem a bênção, a promessa, na verdade, acho que essa é a melhor palavra. O outono tem o fruto da humildade, mas a promessa de um relacionamento mais íntimo contigo. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, amém? Então é isso, meus amados. O outono tem um fruto, acho que essa era a palavra que eu estava procurando, e esse fruto é a humildade. Mas o outono tem também uma promessa, que nós cada vez mais estaremos mais perto de Deus, mais próximos dele, mais quebrantados, mais íntimos, como uma canção que a gente cantou no louvor, né? Ele é o melhor que eu tenho. Deus não tem nada, nem ninguém igual a ele. Amém? Então nós vamos ter algum aviso antes da gente cantar. Ouça essa ministração. Depois da ministração, qual vai ser a oração de encerramento? Você vai orar com a pessoa que está do seu lado, amém? E nós vamos para o lanchinho vai ser servido lá, famoso suco de liju. Hoje tem que ter o liju, amém? Quem já bebeu o liju sabe que é o top do retiro. Mas
Vamos ouvir essa canção, orar, e depois da canção, ore um pelo outro, encerrando, e a gente vai saindo para o nosso lanchinho. Amém? Deus abençoe. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é a tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é a tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é a tua vida em minha vida. Que glória a tua vida em minha vida.